Aleluia, glória a Deus. Paz e graça a todos os inscritos aqui no canal do Pedrosa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, pessoal, eu estou passando por aqui porque eu precisava falar sobre esse assunto que está girando aí nas redes sociais, principalmente no Facebook, tá certo? É um livro chamado A Realidade de Madhu. Eu estava conversando com os meus botões, abrindo as minhas postagens no Facebook, de repente eu me deparo com essa postagem aqui. E o nome Chocada, ok? E esse círculo aqui nessa passagem aqui, e eu comecei a ler, e aqui está dizendo, em 2020, quando a terceira realidade terminar e de envolver todo o planeta Terra, uma pandemia global matou mais de 3 bilhões de terráqueos. Foi um momento muito caótico que durou 2 anos. E por aí vai. Fica falando sobre um evento que vai se abater sobre o planeta Terra. E isso nasceu em mim uma curiosidade para descobrir e tentar entender o porquê desse livro. E justamente porque nasceu essa curiosidade foi porque este livro foi lançado em 2013. Tá certo? 2013 foi lançado esse livro, e em 2013 tinha aqui uma citação de 2020 falando de uma pandemia que se abateu sobre a Terra e matou 3 bilhões de pessoas. Aí eu fui pesquisar sobre isso. E de repente alguém chega para mim no meu WhatsApp e diz assim: oi, boa noite, paz do Senhor. Conseguiu ter acesso a esse livro? Ou ela estava pedindo para eu ter acesso a esse livro aqui. Eu expliquei a ela em áudio que a minha biblioteca ela trabalha com livros teológicos e me parecia que esse livro era mais do contexto filosófico. Aí eu fui pesquisar no meu Telegram, aqui ó, no meu Telegram. Quando de repente eu acessei o que? Um grupo, tá até aqui, cadê? A Realidade de Madhu, que é justamente o livro, que é esse livro aqui, que eu baixei, tá aqui. E justamente na página 165 tem aquela citação que está justamente aqui no meu Facebook. Essa página aqui, é justamente essa página aqui, né? Que está trazendo aquela informação em 2020, quando a terceira realidade tornou a envolver todo o planeta Terra, terminou de envolver todo o planeta Terra, uma pandemia global matou mais de 3 bilhões de terráqueos. Foi um momento muito caótico que durou 2 anos. Aí nasceu em mim a curiosidade, porque muitas pessoas estão falando sobre esse livro, né? Aí nesse grupo aqui, que é no Telegram, tem o que? 360 pessoas. Inclusive eu entrei para dar uma olhada e procurar esse livro, e tem esse livro aqui, eu baixei ele daqui, onde tem justamente pessoas que estão trabalhando, são 4 mulheres que estão de forma audível lendo o livro para todos os que estão inscritos aqui no Telegram, nesse Telegram, A Realidade de Madhu. E essa é justamente a citação dessa página onde eu encontrei essa questão. Sabia que Tarala jamais lhe faria algum mal. Como estão as coisas no planeta Terra depois da criação da terceira realidade? Perguntou curiosa. O planeta Terra está no ano de 2035. Você passou um bom tempo dormindo no coração dele. Um descanso merecido. Madhu estava surpresa. Parecia ter dormido tão pouco como um cochilo depois do almoço. Durante esse tempo, o sistema financeiro dos terráqueos mudou completamente. O antigo sistema faliu por completo. Surgindo sistemas de recompensas. A pessoa é recompensada cada vez que pratica o bem ao próximo. É a nova moeda de troca, a filantropia.
O petróleo foi substituído completamente por fontes de energias limpas. Todas as moradias são autossustentáveis. Não existe mais fome nem presídios. Mas como é possível? Todas essas moradias são autossustentáveis? E para onde vão os criminosos? Perguntou Madhu, surpresa com uma grande mudança tão rápida. Em 2020, quando a terceira realidade terminou de envolver todo o planeta Terra, uma pandemia global matou quase 3 bilhões de terráqueos. Foi um momento muito caótico que durou 2 anos. Foi uma pandemia viral psicossomática que penetrava somente em corpos incompatíveis com a vibração de amor ao próximo. Não havia para onde fugir, explicou Tarala. Madhu ficou preocupada com Ed. Mesmo acreditando que Ed não havia sido contaminado, se preocupou imaginando o caos pelo qual passou. Bom, na realidade, esse livro é um livro fictício, ok? Esse livro é um livro fictício. Eu tô aqui com a autora do livro, ela nem tinha, assim, ideia do que estava acontecendo. Tá aqui, ó, a autora do livro, eu vou deixar o link na descrição. A autora do livro que previu a pandemia em 2020 não lembra de trecho. Ela diz que levou um susto. Nem ela mesma, 7 anos depois, abri o Telegram aqui, deixa eu voltar. Nem ela mesmo, 7 anos depois, estava acreditando na repercussão. Melissa Tobias, autora de A Realidade de Madhu, lançamento, foto, arquivo pessoal. Isso aqui quando ela lançou este livro em 2013, tá aqui, ó. Melissa Tobias ficou surpresa ao acordar na última segunda-feira, 30, com centenas de mensagens em suas redes sociais sobre o livro A Realidade de Madhu, escrito em 2013, lançado há 6 anos, mais precisamente sobre a postagem da página 183. 6 anos por quê? Porque essa entrevista me parece que ela é do ano passado. Não, é desse ano ainda. Vamos lá. Da página 183, em que sua obra de ficção científica existe um trecho, no mínimo curioso, que previu uma pandemia viral que ocorreu em 2020, matou 3 bilhões de pessoas no planeta Terra por conta de um vírus psicosomático. Gravem isso aqui, ok? Aí a entrevistadora diz: premonição? Vidência? Profecia? Isso é possível? Aí a autora diz: nada disso, não sou médium e nem vidente, não vejo espíritos, não falo com ETs, infelizmente, adoraria inclusive. Ela diz, descarta ela que sequer se lembra de ter escrito sobre o assunto. Foi muito louco porque quando recebi a foto da página do meu livro no celular, logo pensei, vou desmentir essa fake news, dizia a autora. Mas quando ela abriu o livro, eu estava lá, justamente da mesma forma com que eu abri aqui, ela abriu também, estava lá. Levei um susto, cadê? Tá aqui. E juro, não recordava, fui mostrar para o meu marido, que também ficou surpreso. Aí aqui ela explica o porquê dela ter feito aquilo. Vamos lá, vamos ver as fontes de pesquisa da autora Melissa Tobias na questão da página. Ela diz assim: Melissa, porém, se apressa em dizer que sim, foi ela mesma que escreveu, mas na época se baseou, olha as bases aqui, se baseou no estudo da naturologia e dos escritos de Chico Xavier. Então, as bases dela é a naturologia e dos escritos de Chico Xavier. Existia uma profecia do Chico Xavier que dizia que em 2019 seria o fim de uma era e que iríamos atravessar uma espécie de portal. Como estudo naturologia, ela estuda naturologia, ela tem como um dos pontos
falar das doenças que são quase todas psicossomáticas. No livro ela aborda isso, ou seja, criadas pelo nosso subconsciente. Nossa cabeça calhou de jantar as peças. Justifica. Só que algumas coisas devem ser levadas em consideração aqui no livro. Vamos voltar para o livro, ok? O que é que a gente vai trabalhar aqui? Isso aqui foi escrito dentro de uma ótica puramente espírita, ok? Ela tira as bases dela para este livro fictício. Isso aqui é um livro de ficção. Aqui você vai encontrar muita coisa relacionada com o extraterrestre, com Lúcifer, com Nibiru, outros planetas, buracos negros e por aí vai. É um negócio, ficção científica mesmo, ok? Só essa parte aqui, daqui para baixo, é que está criando essa polêmica todinha. Só que algumas coisas entram em contradição na questão da pandemia. Aqui no livro, a pandemia é o resultado das enfermidades psicossomáticas, o que não bate com a realidade, porque a pandemia não foi criada de forma psicossomática, ok? Ela é uma enfermidade que partiu de um ser vivo, é um vírus que partiu de um ser vivo, ok? Não é de forma psicossomática, ela é um vírus que partiu de forma de um ser vivo, é uma bactéria, vamos assim dizer. E outra coisa aqui que não está batendo é a questão dos 3 bilhões de pessoas. Ainda não alcançamos a cifra, em todo o mundo, em toda a questão da pandemia, de 500 mil pessoas. Ainda não alcançamos a cifra de 500 mil pessoas. Tá entendendo? Então, é um negócio contraditório, 3 bilhões de pessoas para a cifra que nós temos. Então, o livro se encaixa em alguma coisa na questão da data 2020, mas peca em relação ao processo. Aqui, o vírus é de forma psicossomática e na nossa realidade ele é de forma literal, é uma bactéria, é um vírus, ok? E aqui no livro, as pessoas de coração mau, elas morreram. Quer dizer, que essa bactéria, aliás, esse vírus psicossomático, me desculpe, ele só matou as pessoas que não tinham o coração bom, que não praticavam coisas boas, né? As pessoas que praticavam maldades foram as que morreram nessa pandemia. E morreram o quê? Quase 3 bilhões de pessoas. Ela diz aqui, ó. Cadê? Foi uma pandemia viral, psicossomática, que penetrava somente em corpos incompatíveis com a vibração de amor ao próximo, ou seja, as pessoas mais. Não havia para onde fugir, explicou Tará lá, que é um dos personagens desse livro aqui. Ok? Então, o livro em si, ele não remete à realidade dos fatos. Ok? Engana-se quem pensa que esse livro está falando alguma coisa ou prevendo a pandemia. Não. Esqueça isso. O livro é de cunho fictício. Tudo que está girando dentro desse livro é de cunho fictício. Eu li ele de trás para frente, de frente para trás, só para entender. Tá entendendo? Ele tem aqui no meu PDF ele tem 253 páginas e eu li as 253 páginas e é tudo mirabolante, principalmente na questão de Lúcifer aqui, na questão de Nibiru, na questão dos reptilianos, dos robôs e por aí vai. É uma coisa impressionante esse livro. Então eu quero aqui desconstruir essa ideia. Eu vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição, no rodapé, tá certo? Eu quero desconstruir a ideia de que esse livro previu a pandemia, ok? Porque a realidade do livro
a ficção no caso, a ficção do livro, desculpe, não remete à realidade dos fatos, ok? Pronto, era só isso que eu queria tratar com vocês. Espero que esse vídeo tenha esclarecido aí todas as dúvidas que se alguém leu esse livro e está vendo este vídeo, então estará entendendo que tudo que está no livro é de forma fictícia e que este livro não remete à realidade dos fatos. Vocês notaram que no áudio que eu coloquei aqui, a pessoa que estava lendo o livro, que chegou naquela parte da pandemia, ela engasgou a voz como se tivesse sentindo uma emoção em ver que o livro estava falando alguma coisa relacionada com a pandemia. Não sei se vocês notaram, eu notei isso, tá certo? Mas eu quero desconstruir isso aqui. O livro não está falando sobre a pandemia, não está falando sobre nada que remeta à realidade dos fatos, ok? Espero ter ajudado vocês aí em relação a este livro e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Paz e graça.